O que vai impactar a sua vida. Agora, no Café com Política. E hoje no Café com Política a gente bate um papo com o pré-candidato ao Senado pelo PCB, Túlio Lopes. Muito bom dia, Túlio. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Delma. Bom dia, Sapia. Bom dia. Ô, Túlio, o PCB, um partido de esquerda, e no país hoje a gente vê que as esquerdas não estão falando a mesma língua. Como é que você espera, pelo menos em Minas Gerais, que a esquerda toda se una para essa eleição deste ano de 2018? Em Minas Gerais e também em todo o Brasil, nós do PCB estamos, junto com o Partido Socialismo e Liberdade e diversos movimentos sociais e populares, construindo uma frente de esquerda, buscando construir uma alternativa popular para o Brasil e também para Minas Gerais. Construindo diversas candidaturas, teremos uma chapa própria da frente de esquerda aqui contemplando todos os cargos, né? Tanto para o Executivo como para o Legislativo. Também teremos candidaturas de norte a sul do país, expressando, né, uma plataforma política vinculada aos reais interesses da classe trabalhadora, né? Aqueles de esquerda são aqueles que defendem os interesses da classe trabalhadora, da juventude, dos movimentos sociais e populares. Nesse sentido, estamos construindo diversas pré-candidaturas e essa alternativa de esquerda, né? Nós achamos que a saída é pela esquerda e rejeitamos a política de conciliação desenvolvida principalmente pelos partidos de centro-esquerda, como no caso o Partido dos Trabalhadores aqui em Minas Gerais, que tem uma aliança, né, que se vincula os interesses da classe trabalhadora aos interesses de diversos grupos empresariais e, no caso, na esfera política, uma aliança PT e PMDB em Minas Gerais. Nós rejeitamos essa política que nós chamamos de uma política de conciliação. Nós queremos promover uma mudança, uma real alternativa de poder, construir o poder popular. Nessa perspectiva, construímos a frente de esquerda Minas Socialista. Túlio, qual você diria que é o maior desafio da esquerda hoje? Eu digo a esquerda como um todo, porque antigamente o que era visto com bons olhos e que entrou nos livros de história, por exemplo, a esquerda esteve à frente dos movimentos na época para derrubar regimes como a ditadura, por exemplo, e hoje em dia praticamente todos os tipos de manifestação são vistos com maus olhos, né? A esquerda ela é vista como baderneira, digamos assim, por algumas pessoas. Como é que a esquerda ela pretende trabalhar essa imagem na eleição desse ano e ainda mais pegando aí como carona, por exemplo, que um dos líderes da esquerda, mas nesse caso do PT, o ex-presidente Lula, acabou sendo julgado, está preso e isso balançou um pouco a imagem da esquerda no país? Nós da esquerda brasileira, né, e o PCB é o partido mais antigo da esquerda brasileira, nós temos 96 anos, sempre defendemos os interesses da classe trabalhadora e dos movimentos sociais populares. Estivemos, né, no último período, na resistência contra as reformas do governo Temer, principalmente a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Estivemos também junto com os movimentos sociais, na luta das mulheres, na luta da juventude, do movimento LGBT, junto ao movimento sindical, junto ao movimento estudantil, e defendendo, né, aquelas bandeiras, aquelas lutas que são importantes para a classe trabalhadora. Eu vou só colocar melhor minha pergunta, Túlio, até para a sua resposta. Porque eu já vi panfletos, por exemplo, divulgação do partido de vocês falando que lutar não é crime. É nesse sentido a minha pergunta. Sim, sobre a criminalização dos movimentos sociais populares, nós claramente rejeitamos, né, e buscamos, a partir, né, da nossa imprensa, das mídias alternativas como Mídia Ninja, das redes sociais, dos jornais populares e nos espaços democráticos como esse, apresentar, né, a nossa plataforma e rejeitar esse processo de criminalização das lutas sociais. Recentemente, né, nós tivemos aqui em Belo Horizonte, né, uma repressão policial contra uma manifestação legítima dos educadores da rede municipal de BH. Como também tivemos aqui, né, na região metropolitana, uma repressão por parte da Polícia Militar contra a luta dos trabalhadores e trabalhadoras de educação em greve. Assim como no campo brasileiro e aqui em Minas Gerais, né, há uma repressão aos movimentos de luta pela terra. Nós achamos que a luta pelos direitos sociais, pelos direitos humanos é legítima num país marcado historicamente pelas desigualdades sociais.
E, nesse sentido, a luta da esquerda, né, ela tem legitimidade e tem representatividade. Nós representamos a maioria da população brasileira. Mulheres, negros, nós representamos movimentos sociais. Nós temos essa plataforma vinculada aos movimentos sociais. Nesse sentido que nós apresentamos também, na disputa eleitoral, nossa plataforma política e buscamos construir essa alternativa. Ô, Túlio, este ano nós vamos ter pela primeira vez o financiamento público de campanha. 1,7 bilhão de reais vão ser divididos aí de várias formas, mas entre os 35 partidos hoje que existem em todo o país. Minha pergunta é a seguinte: se o PCB não fizer um número mínimo, se não me falha a memória, são 9 deputados federais, a partir da próxima eleição ele já não passa a receber mais esse fundo partidário. Você aprova essa decisão que foi tomada no Congresso Nacional no final do ano passado, ou o PCB é contra? No seu caso, um exemplo, para senador, você pode gastar entre 2,5 milhões até 5 milhões e 600 mil reais em uma campanha. Pois bem, a proposta de reforma eleitoral, né, um dos signatários da proposta foi o senador Aécio Neves. Ela beneficiou principalmente os grandes partidos da ordem burguesa do Brasil. No caso, o PMDB foi o MDB, né, foi o mais beneficiado, e nós sabemos que a atual forma política, a disputa eleitoral é bastante desigual. Nós, do Partido Comunista, nós já lutamos em diversos momentos da nossa história na ilegalidade, na semi-ilegalidade. Hoje, esses recursos, eles são insuficientes para a esquerda como um todo, né? Porque são bastante desiguais. No caso, o PMDB vai conseguir cerca de 300 milhões de reais, só para você ter uma ideia, e o PCB menos de 1 milhão que vai receber desse fundo eleitoral. Mas o partido vai buscar eleger seus deputados, né? Deputados federais, deputados estaduais, mas seguirá na luta, independente do resultado, independente dos recursos provenientes do fundo eleitoral, do fundo partidário. Hoje a legislação já limita a participação dos partidos de esquerda nos debates, assim como também nos programas, no horário eleitoral gratuito, né? O PCB ele perdeu o horário eleitoral gratuito anual, a propaganda partidária anual, mas nós seguimos focando nossos objetivos, nossa propaganda, nossa agitação política nas lutas dos movimentos sociais organizados, e a partir dessa força que nós vamos buscar construir a nossa alternativa política. Mas vocês vão utilizar esse valor? O partido pretende utilizar esse valor do fundo eleitoral? Utilizamos principalmente para a produção de materiais de campanha, né? É um valor em relação aos dos demais partidos irrisório, mas é um valor importante aí para garantia das nossas campanhas, né? Só um minutinho, continuando na mesma pergunta. Mas isso não vai contra a tudo que o PCB prega? Utilizar um fundo público? Não, o Partido Comunista ele tem sua independência, sua autonomia em relação ao Estado burguês. Mas nós comunistas lutamos em todos os espaços democráticos. E durante a nossa história, né, nós enfrentamos 2 ditaduras militares, enfrentamos a atual onda conservadora no nosso país, defendemos a unidade de todos os setores da esquerda brasileira no enfrentamento contra as ameaças dessa ultradireita que está cada vez mais organizada no nosso país, mas defendemos também a frente de esquerda como alternativa programática, principalmente levando em consideração as lutas anticapitalistas e antiimperialistas. Não há contradição na participação dos comunistas no processo eleitoral do Estado burguês. Nós sabemos que nossos sonhos não cabem nas urnas, mas vamos lutar pelos direitos da classe trabalhadora, dos movimentos sociais e da juventude brasileira nessa esfera da luta política também. Túlio, e como é que o partido está se organizando aqui em Minas Gerais? Você está como candidato a senador, pré-candidato, e como é que a chapa completa ela deve sair? Nome para governo, como é que vocês estão se organizando em relação a isso? Então, teremos candidaturas em todas as macro-regiões do Estado. Junto com o PSOL, vamos formar uma coligação, né? E não é uma mera coligação eleitoral, é uma aliança política e social que vai envolver, além do PCB e do PSOL,
diversos movimentos sociais populares, como movimentos trabalhadores sem teto, como movimento das brigadas populares, como movimento feminista, movimento LGBT. E essas candidaturas, né, vão formar uma chapa completa na disputa proporcional, tanto na Assembleia Legislativa como para a Câmara dos Deputados. Teremos uma outra candidatura da Frente Esquerda ao Senado, provavelmente a companheira Duda. E para o governo do Estado de Minas Gerais, nós vamos formar essa aliança com o PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, seja a economista e professora Edilene Marques candidata, seja a professora Sara Azevedo, seja o líder das Brigadas Populares, Pedro Ottoni, candidato. Nós vamos buscar construir essa campanha-movimento em todas as regiões de Minas Gerais e dizer para os ouvintes que nós temos já candidaturas em todas as macro-regiões e temos uma possibilidade objetiva de eleger parlamentares da Frente de Esquerda Minas Socialista. Ô, Túlio, as propostas do Partido Comunista Brasileiro, no qual você é pré-candidato ao Senado, partem nessa questão do socialismo, do comunismo, de uma forma de dizer. E muito próximo a nós aqui, nós temos Cuba. Inclusive, elegeu o presidente algumas semanas atrás, aí, uma eleição com todos os votos. Não teve 100%, porque ele não pôde votar, foi só um voto que não aconteceu. A minha pergunta para você é o seguinte: você acha que esse sistema cubano caberia no Brasil hoje? Eu, particularmente, acho que as eleições em Cuba são um exemplo de uma verdadeira aula de democracia popular. Só para você ter uma ideia, no total de 7 milhões de votantes, o número de votantes, de eleitores, representa 85,65%. Então, se você comparar com as demais democracias latino-americanas, a participação popular em Cuba, onde o voto não é obrigatório, ela é maior. E o parlamento em Cuba, ele é unicameral, que é uma das propostas que eu defendo. Eu, Túlio Lopes, pré-candidato a senador do PCB e da Frente Esquerda, defendo a extinção do Senado. Um parlamento unicameral. Só para se ter uma ideia, Delma e Sapia e caro ouvinte, o Senado brasileiro hoje custa na cifra de 2,7 bilhões anuais. Cada senador, cada senadora custa em média, né, por ano, 33 milhões aos cofres públicos. O ouvinte que está fazendo agora a declaração de imposto de renda sabe o que significa isso no peso do contribuinte, né? No bolso do contribuinte. Dados do DIAP, né, apontam que cada brasileiro paga, em média, né, se for a gente fazer uma proporção, cada brasileiro deveria arcar com R$14 para custear o Senado brasileiro, que tem a mesma função, que exerce praticamente a mesma função da Câmara dos Deputados. Nós defendemos uma Assembleia Constituinte Popular, formada pela representação dos movimentos sociais do campo e da cidade, que seja metade eleita pelos movimentos sociais representativos e outra metade pelo voto universal. Precisamos fazer uma reforma política radical no sistema político brasileiro. Não dá mais para a gente respeitar essa maioria parlamentar formada pela minoria da sociedade e essa minoria parlamentar formada pela maioria da sociedade. Nós defendemos que a Frente de Esquerda possa ter espaços no poder legislativo e apresentar suas propostas, suas alternativas às contrarreformas apresentadas pelo Estado burguês, principalmente esse vínculo, né, que nós observamos na política brasileira entre o poder econômico e a representatividade política, que não corresponde à representação social da sociedade brasileira. Mas então você afirma que o sistema hoje de Cuba cabe no Brasil? Não, cada país tem as suas particularidades históricas. Cuba fez uma revolução e construiu, a partir da autodeterminação dos povos, seu sistema político. Nós devemos construir um outro sistema político no Brasil, com as nossas características históricas, contemplando, por exemplo, a participação do povo indígena, contemplando, por exemplo, a participação
das mulheres, que representa a maioria da população brasileira, nos espaços democráticos. Nesse sentido, essa construção de uma democracia baseada no poder popular é um dos grandes motivos da nossa candidatura e um dos grandes motivos da nossa plataforma, um dos grandes fundamentos da nossa plataforma de luta. Ok. Conversamos hoje aqui com o pré-candidato ao Senado pelo PCB, Túlio Lopes. Muito obrigada pela sua participação aqui no Super N. Eu que agradeço, Delma, agradeço Sapia, toda a equipe do Super Notícias, e dizer que a Frente de Esquerda ela está aberta à participação de todos e todas que queiram construir o novo, que queiram construir o poder popular. Só vitórias.